Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 204 a 206 da mensagem à era da igreja de Tiatira. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Esta igreja era mais iníqua do que Acabe, porque ela nunca se arrependeu. Ele deu tempo para que ela se arrependesse, porém ela nunca se arrependeu. Ela foi pior que Acabe, que por algum momento andou de forma correta diante de Deus. Porém, esta igreja, esta falsa igreja, nunca se arrependeu. Muito pelo contrário, ela combateu, ela perseguiu, ela matou aqueles que tentaram trazer ela a um arrependimento. O irmão Brana diz que Deus não enviou somente os mensageiros para cada era, mas ele enviou alguns ajudadores para cada um desses mensageiros durante as eras da igreja, para trazer de volta esta falsa igreja ao que é correto, para trazer ao arrependimento esta falsa igreja. Ele enviou alguns homens de Deus durante as eras, como Finney, Knox, Calvino e tantos outros. O irmão Brana diz que não foram apenas os mensageiros, mas muitos homens ungidos por Deus vieram e tentaram trazer esta igreja ao arrependimento, porém sem sucesso. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 23 diz, Apocalipse capítulo 2, versículos 22 ao 23, e eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E o irmão Brana diz, ela é uma prostituta e teve filhos através de suas prostituições. Ele diz, o quê? Esta mulher tem filhos e ela é uma prostituta? Se este é o caso, que ela teve filhos através de suas prostituições, então ela tem que ser queimada com fogo, como disse a palavra. Como Tamar, que queria obter um filho, porém não conseguiu, e teve que se disfarçar de uma prostituta para ter relações com seu sogro e assim ela poder conceber um filho. E Judá disse que ela deveria ser morta, ela deveria ser apedrejada e então depois queimada. O irmão Brana diz que se ela é uma prostituta e ela tem filhos, então ela deve ser queimada. Ela vai ser apedrejada e então queimada. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 17 ao 21, quando o sétimo anjo derrama sua taça sobre a terra, então chuva de pedras caem do céu, do peso de um talento, que é em torno de 30 quilos, para apedrejar esta prostituta, esta falsa igreja que teve tempo para se arrepender, porém não se arrependeu. Também a Rússia deixará cair uma bomba no Vaticano. Ela será apedrejada e ela será queimada. E também haverá a sua morte espiritual, que será no lago de fogo. Ela será queimada no lago de fogo. E ela é uma prostituta, e ela teve filhos através de suas prostituições. E esses filhos fizeram a mesma coisa que a mãe fez. Eles se organizaram. Os luteranos se organizaram. Eles voltaram à mesma coisa daquilo que eles haviam saído. Eles estavam dentro já do Concílio Mundial de Igrejas nos dias do irmão Brana. Os metodistas voltaram da onde haviam saído. Eles voltaram para sua mãe. Eles se organizaram. Aquilo que a mãe faz, as filhas fazem também. A mãe, ela foi organizada, ela foi a primeira igreja a se organizar, e suas filhas também se organizam.
O irmão Branham diz que os últimos foram os pentecostais. Eles saíram, porém eles voltaram, eles se organizaram. E o irmão Branham diz que vai haver uma outra saída. E graças a Deus eles não se organizarão de novo, porque conhecem a verdade. Esse grupo será a noiva do último dia. E estes filhos que esta falsa igreja teve, elas eram filhas, conforme Apocalipse 17. Mistério Babilônia, a mãe das abominações e das prostituições da terra. Ela teve filhos, e o irmão Branham diz, estes filhos eram filhas, porque eram igrejas exatamente como ela. Eram igrejas que, assim como a mãe, se organizaram, tomaram o homem, tomaram a falsa doutrina, tomaram a palavra em lugar do Espírito de Deus, tomaram a liderança humana, tomaram os credos, os dogmas, em lugar da palavra de Deus. Ela teve filhas, e estas são igrejas, que são exatamente como ela. Assim como Acabe e Jezabel tiveram uma filha, que se chamou Atalha, a qual foi dada em casamento para Jeroão, filho de Jeosafá. E em 2 Reis, capítulo 8, versículo 18, diz que este Jeroão, que casou com Atalha, filha de Jezabel, ele fez as mesmas más obras que seu sogro fez, o qual foi Acabe. Ele ajudou a jogar Judá em idolatria. Judá, que era o lado mais espiritual de Israel, através deste casamento político, assim como foi o de Acabe e Jezabel, eles jogaram Judá em idolatria. E Judá morreu espiritualmente. Assim, quando a igreja que sai da falsa igreja e ela volta e se organiza, ela morre. O irmão Branham diz, qual vai ser o castigo da meretriz e de suas filhas? O irmão Branham diz, vai ser duplo. Ele a porá numa cama de tribulação. E o irmão Branham diz que esta é uma cama de tribulação, de grande tribulação. Estas igrejas e a sua mãe, elas entrarão na grande tribulação. Elas não irão no arrebatamento. E também diz que ele ferirá de morte a esta igreja e suas filhas. O irmão Branham diz que em uma tradução literal diz, mortos com morte. Ele as ferirá com morte. Eles serão mortos com morte. Você pode dizer, sejam mortos eletrocutados, sejam mortos enforcados, sejam mortos queimados, mas não. Aqui a própria morte é a causa da sua morte. Sejam mortos com morte. O irmão Branham diz, em segundo lugar, diz que ele as ferirá de morte, ou como diz uma tradução literal, que sejam mortos com morte. Esta é uma declaração estranha. Nós poderíamos dizer que um homem seja morto por enforcamento, ou por eletrocução, ou algum outro modo, mas isto diz que sejam mortos por morte. A própria morte é a causa da sua morte. Agora eu quero que você veja isto claramente. Portanto, eu tomarei novamente nossa ilustração da filha de Jezabel entrando pelo casamento na casa de Judá e assim levando-a diretamente para dentro da idolatria e fazendo com que Deus entregasse Judá à morte. É isso que Balaão fez também. Assim aqui estava Jezabel com o seu paganismo. Do outro lado estava Judá adorando a Deus adequadamente e vivendo sob a palavra. Então Jezabel casa sua filha com Jeorão. No instante em que isso acontece, Jeorão faz com que o povo se torne idólatra. No instante em que esse casamento aconteceu, Judá foi morto. A morte espiritual entrou. No instante em que a primeira igreja de Roma se organizou, ela morreu. No instante em que os luteranos se organizaram, a morte entrou e eles morreram. Os pentecostais surgiram por último e se organizaram. O Espírito se foi, embora eles não crescem nisso, mas ele se foi. Aquele casamento trouxe morte. Então a luz da unicidade e da divindade veio. Eles se organizaram e morreram também. Então, depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio, em 1933, um avivamento de cura abrangeu o mundo. Porém, ele nunca veio através de qualquer organização.
Deus ficou do lado de fora dos grupos pentecostais, do lado de fora da organização, e o que ele vai fazer no futuro será fora da organização também. Deus não pode operar através de mortos, ele só pode operar através de membros vivos. Esses membros vivos estão fora de Babilônia. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.